Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver a prova de matemática da Polícia Militar de Santa Catarina de 2003. São 5 questões bem legais de matemática que nós vamos resolver aqui. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações e de deixar o seu like se você gostar do vídeo. Compartilhe o vídeo com seus amigos e também comente aqui embaixo o que você achou do vídeo, das questões e até sugestões para próximos vídeos. Antes de começar, vamos dar aqui uma olhada em uma foto da Polícia Militar de Santa Catarina. Bem legal, pessoal! Então vamos lá para a primeira questão, a questão número 26. Um caminhão sobe uma rampa inclinada de 20 graus em relação ao plano horizontal, conforme figura abaixo. Sabendo que a rampa tem 30 metros de comprimento, então, após percorrer toda a rampa, o caminhão se eleva verticalmente do solo, abre parênteses, dados, seno de 20 graus é igual a 0,34, cosseno de 20 graus é igual a 0,94, tangente de 20 graus é igual a 0,36. Fecha parênteses. Então aqui, pessoal, eu tenho uma figura que mostra uma rampa inclinada de 20 graus em relação ao plano horizontal. Está dizendo que um caminhão sobe uma rampa inclinada de 20 graus em relação ao plano horizontal. Portanto, pessoal, vamos imaginar que este é o caminhão. Ele vai fazer o seguinte percurso. Ele vai subir aqui esta rampa. E está dizendo, após percorrer toda a rampa, o caminhão se eleva verticalmente do solo. Ou seja, pessoal, eu quero saber a distância que o caminhão se eleva verticalmente do solo após percorrer toda a rampa. Essa distância vertical que o caminhão se eleva, que é o que eu quero saber, eu vou chamar de x. X é o que eu quero saber. Está dizendo, sabendo que a rampa tem 30 metros de comprimento, então aqui esta rampa mede 30 metros. Observe, pessoal, que a rampa inclinada em relação ao plano horizontal e a distância vertical que o caminhão se eleva forma um triângulo. E observe que aqui, pessoal, eu tenho um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Portanto, aqui eu tenho um triângulo retângulo, onde, pessoal, a rampa inclinada, que mede 30 metros, ela é o lado oposto ao ângulo reto, ou seja, a hipotenusa. E a distância vertical que o caminhão se eleva, que é o que eu quero saber, x, é o lado oposto ao ângulo de 20 graus. Então, pessoal, se eu tenho a hipotenusa, eu quero saber o cateto oposto ao ângulo de 20 graus, eu utilizo razão trigonométrica, o seno do ângulo. Já que, pessoal, o seno do ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno do ângulo é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Porém, pessoal, na razão trigonométrica, eu também tenho o cosseno do ângulo, que é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. E eu também tenho a tangente do ângulo, que é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, pessoal, para mim descobrir esta distância vertical que o caminhão se eleva, x, que é o que eu quero saber, eu vou utilizar o seno do ângulo. Porém, eu também poderia utilizar qualquer um dos outros dois, cosseno do ângulo e também tangente
tangente do ângulo. Então vamos fazer aqui o seno do ângulo, que é 20 graus. Então, seno de 20 graus é igual o cateto oposto. O cateto oposto é a distância vertical que o caminhão se eleva, x, que é o que eu quero saber, sobre a hipotenusa. A hipotenusa mede 30 metros. Então, seno de 20 graus. Observe, pessoal, que o enunciado deu alguns dados. Dados: seno de 20 graus é igual a 0,34, cosseno de 20 graus é igual a 0,94, tangente de 20 graus é igual a 0,36. Então eu vou substituir aqui o seno de 20 graus, que é igual a 0,34, que é igual a x sobre 30. 0,34 é igual a x sobre 30. O 30 ele está dividido, passa para o outro lado do sinal multiplicando, vezes 30, que é igual a x. 0,34 vezes 30 eu vou fazer aqui embaixo. Três vezes 4, 12, deixo 2, vai 1, 3 vezes 3, 9, mais 1, 10, deixo 0, vai 1. 3 vezes 0, 0, e abaixo 1. Abaixo 0, conto uma, duas casas, vírgula, uma, duas casas e adiciono uma vírgula. Portanto, 0,34 vezes 30 é 10,20 ou 10,2 metros, que é igual a x. Ou seja, pessoal, x é a distância vertical que o caminhão se elevou. Portanto, o caminhão se eleva verticalmente do solo uma distância de 10,2 metros. Vamos agora analisar as alternativas. Alternativa A, 83 metros. Não. Alternativa B, 28,2 metros. Não. Alternativa C, 10,8 metros. Também não. Alternativa D, 10,2 metros. 10,2 metros. A alternativa correta é a alternativa D. Bom, pessoal, esta questão trata-se de uma questão de razão trigonométrica. Esta foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 27. Então, vamos lá. Uma indústria produziu 74.400 unidades de certo produto num período de 5 anos. Supondo que a produção tenha dobrado a cada ano, o número de unidades produzidas nos 2 primeiros anos foi de... Bom, pessoal, eu quero saber o número de unidades produzidas nos 2 primeiros anos. É o que eu quero saber. Então, está dizendo,
Uma indústria produziu 74.400 unidades de certo produto num período de 5 anos. Supondo que a produção tenha dobrado a cada ano, eu quero saber o número de unidades produzidas nos 2 primeiros anos. Então eu vou colocar aqui, pessoal, que a soma das quantidades produzidas em cada ano vai ser igual ao total de produtos, que é de 74.400 unidades de certo produto. Começando aqui, pessoal, pelo primeiro ano. No primeiro ano foi produzida uma certa quantidade desse certo produto, que eu não sei, então eu vou chamar de X. Mais o que foi produzido no segundo ano. Então está dizendo, supondo que a produção tenha dobrado a cada ano. Isso significa que a quantidade produzida no segundo ano vai ser o dobro da quantidade produzida no primeiro. No primeiro ano foi produzido X produtos. No segundo ano vai ser produzido 2 vezes X produtos. Mais a quantidade produzida no terceiro ano, que vai ser o dobro do segundo ano. Então, no segundo ano foi 2 vezes X produtos, no terceiro ano vai ser 4 vezes X produtos. Mais a quantidade de produtos produzidos no quarto ano, que vai ser o dobro do terceiro. No terceiro foram produzidos 4 vezes X produtos, então no quarto serão 8 vezes X produtos. Mais a quantidade de produtos produzidos no quinto ano, que vai ser o dobro dos produzidos no quarto. No quarto ano foram produzidos 8 vezes X produtos, então no quinto ano são 16 vezes X produtos. Isso, pessoal, a soma do que foi produzido no primeiro ano, mais o segundo ano, mais o terceiro, mais o quarto, mais o quinto ano, vai ser igual ao total de produtos produzidos, que são de 74.400 unidades de certo produto. É igual a 74.400. Então, pessoal, observe que aqui eu tenho uma equação do primeiro grau, onde a minha incógnita é x. Descobrindo x, eu tenho como descobrir o número de unidades produzidas nos 2 primeiros anos, que é no primeiro ano x, mais no segundo ano 2 vezes x. Então, vamos lá. X mais 2x, mais 4x, mais 8x, mais 16x é igual a 74.400. X mais 2x, 3x, mais 4x, 7x, mais 8x, 15x. 15x mais 16x, 31x, que é igual a 74.400. X é igual a 74.400 74.400. O 31, ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 31. X é igual a 74.400 dividido por 31. Vamos fazer aqui do lado. Setenta e quatro dividido por 31, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 4 menos 2, 2. 7 menos 6, 1. 12 não divide por 31, então eu abaixo o 4. 124 dividido por 31, divide, que é 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. 124 menos 124, 0. Abaixo 1, 2 zeros, 1, 2 zeros na casa. Então, pessoal, x é igual a 74.400 dividido por 31, que é 2.400.
Então, pessoal, eu quero saber o número de unidades produzidas nos 2 primeiros anos. O primeiro ano é x, que é 2.400, mais o segundo ano, que é 2 vezes x. Então, eu vou fazer aqui do lado 2.400 vezes 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Abaixo 1, 2 zeros, 1, 2 zeros. Então, no segundo ano foram produzidos 4.800 unidades desse certo produto. Eu somo com o primeiro ano, que é x, ou seja, 2.400. 0, 0. 8 mais 4, 12. Deixo 2, vai 1. 1 mais 4, 5. Mais 2, 7. Portanto, pessoal, supondo que a produção tenha dobrado a cada ano, o número de unidades produzidas nos 2 primeiros anos foi de 7.200 unidades desse certo produto. Vamos agora analisar as alternativas. Alternativa A, 7.400 unidades? Não. Alternativa B, 7.200. 7.200 unidades. A alternativa correta é a alternativa B. Bom, pessoal, esta questão trata-se de uma questão de equação do primeiro grau. Essa foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 28. Então, vamos lá. Um comerciante teve uma despesa de R$ 230 na compra de certa mercadoria. Como vai vender cada unidade por R$ 5,00, o lucro será dado em função das X unidades vendidas. É correto afirmar que... E aqui eu tenho as alternativas. Então, pessoal, vamos analisar as alternativas. Alternativa A, se forem vendidas 100 unidades, o lucro será de R$ 280. Bom, pessoal, eu tenho que um comerciante teve despesas de R$ 230 na compra de certa mercadoria. Ele vai vender cada unidade por R$ 5,00. Então, a alternativa A, se ele adquirir 100 unidades, eu vou fazer 100 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. Então, ele vai obter R$ 500. Porém, pessoal, eu preciso subtrair o preço de custo, ou seja, o valor que ele gastou na compra de certa mercadoria para me obter o lucro. Então, ele teve uma despesa de R$ 230 na compra de certa mercadoria, portanto, eu faço menos 230. 0. 0 menos 3 não dá, pega emprestado do 5. Aqui fica 4 e aqui fica 10. 10 menos 3, 7. 4 menos 2, 2. Portanto, o lucro foi de R$ 270 se ele vender 100 unidades. Portanto, pessoal, se forem vendidas 100 unidades, o lucro será de R$ 280? Não. A alternativa A ela já não pode ser. Vamos analisar aqui a alternativa B. Haverá um prejuízo se ele vender 50 unidades. Bom, pessoal, vamos ver aqui. A alternativa B. Se ele vender 50 unidades, portanto, eu vou fazer 50 vezes 5, que é o preço de cada unidade. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. Ele vai obter R$ 250. Porém, eu preciso subtrair o preço de custo. Ele gastou 230 na compra de certa mercadoria. Então, é menos 230. 0.
5 menos 3, 2. 2 menos 2, 0. Então, pessoal, ele ainda vai obter um lucro de R$20. Portanto, haverá um prejuízo se ele vender 50 unidades? Não haverá prejuízo. A alternativa B, ela não pode ser. Vamos ver aqui a alternativa C. Haverá um lucro de R$315 se ele vender 109 unidades. Bom, pessoal, alternativa C. Se ele vender 109 unidades, então eu vou fazer 109 vezes 5, que é o preço de cada unidade. 5 vezes 9, 45. Deixo 5, vai o 4. 5 vezes 0, 0. Abaixo 4. 5 vezes 1, 5. Portanto, ele vai obter R$545. Agora eu vou subtrair o preço de custo, que é R$230. Então, menos 230. 5. 4 menos 3, 1. 5 menos 2, 3. Portanto, ele vai obter um lucro de R$315. Ou seja, haverá um lucro de R$315 se ele vender 109 unidades? Sim, pessoal. A alternativa C, ela é aqui a alternativa correta. Vamos, pessoal, só para conferir e para ter certeza, fazer a alternativa D. Ela está dizendo que haverá um lucro entre R$100 e R$180 se o número de unidades vendidas estiver entre 65 e 83. Então vamos ver, começando aqui com 65, eu vou multiplicar por R$5, que é o preço que ele vai vender cada unidade. Então 65 vezes 5. 5 vezes 5, 25, deixo 5, vai o 2. 5 vezes 6, 30, mais 2, 32. R$325. E agora eu tenho que subtrair o preço de custo, que é de 230. Então, menos 230. 5. 2 menos 3, não dá, pega o emprestado do 3, aqui fica 2 e aqui fica 12. 12 menos 3, 9. E 2 menos 2, 0. Então aqui, pessoal, o lucro vai ser de R$95. E agora os 83 unidades. Eu vou multiplicar pelo preço que ele vai vender cada unidade, que é R$5. 5 vezes 3, 15, deixo 5, vai 1. 5 vezes 8, 40, mais 1, 41. R$415. Menos o preço de custo, que é 230. Então, menos 230. 5. 1 menos 3 não dá, pega o emprestado do 4, aqui fica 3 e aqui fica 11. 11 menos 3, 8. 3 menos 2, 1. Então, o lucro, nesse caso, será de 185. Portanto, pessoal, alternativa D, haverá um lucro entre R$100 e R$180 se o número de unidades vendidas estiver entre 65 e 83. Pessoal, se o número de unidades vendidas estiver entre 65 e 83, o lucro será de 95 e de 185. Portanto, a alternativa D, ela não pode ser. Ou seja, é correto afirmar que a alternativa C haverá um lucro de R$315 se ele vender 109 unidades. Alternativa C, alternativa correta. Pessoal, essa questão é uma questão de operações básicas, onde eu utilizo aqui multiplicação e subtração. E não tem jeito, pessoal, tem que fazer aqui as contas, não pode ter preguiça de fazer as contas e tem que tomar bastante cuidado para não correr o risco de errar aqui a questão. Essa foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 29. Então, vamos lá. Um comerciante
comerciante comprou uma peça de tecido de 100 metros por R$ 900. Se ele vender 40 metros com lucro de 35%, 50 metros com lucro de 20% e 10 metros pelo preço de custo, então o comerciante terá um lucro na venda da peça de... Bom, pessoal, eu quero saber o lucro que esse comerciante terá na venda da peça. É o que eu quero saber. Então, pessoal, um comerciante comprou uma peça de tecido de 100 metros por R$ 900. Se ele vender 40 metros com lucro de 35%, 50 metros com lucro de 20% e 10 metros pelo preço de custo. Aqui, pessoal, eu vou começar descobrindo o quanto que esse comerciante pagou por cada pedaço de tecido que ele irá vender. Ou seja, os 40 metros, os 50 metros e os 10 metros. Começando aqui, pessoal, pelos 40 metros. Então, está dizendo que ele pagou R$ 900 por uma peça de tecido de 100 metros. Portanto, aqui, pessoal, eu vou ter os metros e eu vou ter reais. Então, por uma peça de 100 metros, ele pagou R$ 900. E quanto que ele vai pagar por 40 metros? 40 metros ele vai pagar X reais, é o que eu quero descobrir. Então aqui, pessoal, eu tenho uma regra de 3 simples, onde de 100 para 40 eu diminuí os metros, então eu vou diminuir o preço em reais de 900 para X. Se as duas grandezas estão diminuindo, se as duas grandezas estão indo no mesmo sentido, eu multiplico em X. É uma regra de 3 simples, diretamente proporcional. Então aqui, 100 vezes X é igual a 40 vezes 900. X é igual a 40 vezes 900. Aqui, pessoal, eu posso fazer 4 vezes 9, que é 36, seguido de 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Então, 40 vezes 900 é 36.000. O 100 ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal dividido, sobre 100. X é igual a 36.000 sobre 100. Corto 2 zeros, ficou 360. Então, X, ou os reais que ele pagou por 40 metros de tecido, são 360 reais. Agora, os 50 metros. Inclusive, pessoal, eu posso aproveitar aqui essa conta. Eu vou somente substituir aqui os 50 metros. Então, eu tenho, pessoal, que de 100 metros para 50, eu diminuo os metros, eu vou diminuir os reais, eu multiplico em X. Então, novamente, eu vou ter 100 vezes X, que é igual a 50 vezes 900. Pessoal, 50 vezes 900, eu faço a mesma coisa. 5 vezes 9, que é 45, seguido de 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. O 100 ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal dividido, sobre 100. E 45.000 dividido por 100, corto 2 zeros, ficou 450. Portanto, pessoal, X, a quantidade que ele pagou por 50 metros de tecido, é 450 reais. Por último, os 10 metros, pessoal.
Vou novamente aproveitar aqui a conta, onde eu vou substituir aqui por 10 metros. Então, quantos reais ele pagou em 10 metros? De 100 para 10, diminui os metros, eu vou diminuir os reais, de 900 para x. Regra de 3 simples diretamente proporcional, multiplico em x. Então, eu tenho 100 vezes x, que é igual a 10 vezes 900. Pessoal, 10 vezes 900, 1 vezes 9, 9 seguido de 3 zeros. Então, 10 vezes 900 é 9.000. O 100 ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal dividido sobre 100. 9.000 dividido por 100. Corto 2 zeros, x é igual a 90. Então, por 10 metros desse tecido, ele pagou 90 reais. Agora, pessoal, eu vou descobrir o lucro. Está dizendo se ele vender 40 metros com lucro de 35%. Então, vamos começar aqui. Agora, eu vou ter porcentagem e eu vou ter reais. Onde ele paga 360 reais por 40 metros. Então, esses 360 reais é o total que ele paga por 40 metros, ou seja, 100%. 100% é igual a 360 reais. E o lucro, pessoal? O lucro é 35%. Então, vai ser o valor que ele paga por esses 40 metros de tecido, que é 360 ou 100%, mais o lucro de 35%, ou seja, 135% é o lucro. Esse 135% de lucro, pessoal, vai ser quantos reais? X reais. Então aqui eu tenho uma regra de 3 simples, onde de 100 para 135 eu aumentei a porcentagem, eu vou aumentar os reais de 360 para x. Se as duas grandezas estão aumentando, se as duas grandezas estão indo no mesmo sentido, eu multiplico em x. É uma regra de 3 simples diretamente proporcional. Então aqui, pessoal, eu tenho 100 vezes x, que é igual a 135 vezes 360. X é igual a 135 vezes 360, eu vou fazer aqui do lado. Seis vezes 5, 30, deixo 0, vai o 3. 6 vezes 3, 18, mais 3, 21. Deixo 1, vai o 2. 6 vezes 1, 6, mais 2, 8. Fecho uma casa. 3 vezes 5, 15. Deixo 5, vai 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Deixo 0, vai 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. 0, 1 mais 5, 6, 8, 4. Abaixo, 0. Então, pessoal, 135 vezes 360 é 48.600. O 100 ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal dividido sobre 100. Então, x é igual a 48.600 sobre 100. Eu corto 2 zeros, 486. Então, pessoal, 360, esses 486 é
o preço de custo, ou seja, os R$360 que ele pagou pelos 40 metros, e mais o lucro, que é 35%. Então aqui o lucro é de 486. Agora, pessoal, vamos fazer os 50 metros. Eu posso aproveitar também essa conta. Então eu vou substituir aqui os 135 e os 360. Então, em 50 metros ele paga R$450 e esses R$450 é 100%. Agora o lucro, pessoal, está dizendo no enunciado que ele vende 50 metros com lucro de 20%. Esse lucro, pessoal, vai ser o preço de custo, ou seja, os R$450 que ele comprou os 50 metros, e isso são 100%, mais o lucro de 20%, ou seja, 120% é o lucro. E esse lucro são quantos reais? X reais, que é o que eu vou descobrir. Então, pessoal, de 100 para 120, aumentou a porcentagem, eu vou aumentar os reais de 450 para x. Se as duas grandezas estão aumentando, eu multiplico em x. É uma regra de 3 simples, diretamente proporcional. Então, pessoal, 100 vezes x é igual a 120 vezes 450. X é igual a 120 vezes 450, eu vou fazer aqui do lado. (450) vezes 120. 2 vezes 0, 0, 2 vezes 5, 10, deixo 0, vai 1, 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Deixo uma casa, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 4, 4. 0, 0, 9 mais 5, 14, deixo 4, vai 1, e 1 mais 4, 5. Abaixo o 0. Então, pessoal, x é igual a 120 vezes 450, que é 54.000. O 100 ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal dividido sobre 100. X é igual a 54.000 sobre 100, corto 2 zeros, x é igual a 540. Então, pessoal, ele comprou 50 metros por R$450 e o lucro foi de R$540. E por último, pessoal, os 10 metros. Está dizendo que ele vendeu os 10 metros pelo preço de custo, ou seja, pelo mesmo preço que ele comprou os 10 metros, que eu sei que foram de R$90. Então aqui é R$90 mesmo. Agora, pessoal, para mim descobrir o lucro na venda da peça, eu vou somar aqui o lucro que ele obteve na venda dos 40 metros, dos 50 metros e dos 10 metros pelo preço de custo. Então, pessoal, que é 6, 8 mais 4, 12, 12 mais 9, 21, deixo 1, vai o 2. 2 mais 4, 6, mais 5, 11. Portanto, pessoal, ele comprou uma peça de tecido de 100 metros por R$900 e após a venda dos 40 metros, dos 50 metros e dos 10 metros, ele ficou com R$1.116. Então, pessoal, eu vou ter
aqui uma regra de 3, onde eu tenho porcentagem e onde eu tenho reais. Ele vendeu, pessoal, ou no caso ele comprou essa peça de 100 metros por R$900. Então, esses R$900, eles representam 100% ou tudo que ele pagou. Eu quero saber o lucro, pessoal, o lucro em porcentagem na venda da peça. Então, esse lucro vai ser quanto? Sendo que ele lucrou R$1.116. Então, aqui eu tenho uma regra de 3 simples, onde de 900 para 1.116 eu aumentei os reais, então eu vou aumentar a porcentagem de 100 para x. Se as duas grandezas estão aumentando, as duas grandezas estão indo no mesmo sentido, eu multiplico em x. É uma regra de 3 simples, diretamente proporcional. Então, pessoal, 100 vezes 1.116 é igual a x vezes 900. 100 vezes 1.116. Aqui, pessoal, eu repito, 1.116. Eu adiciono 2 zeros. 2 zeros. Então, 100 vezes 1.116 é 111.600, que é igual a x. O 900 ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 900. Então, pessoal, 111.600 dividido por 900, corto 2 zeros, ficou 1.116 dividido por 9. Que eu vou fazer aqui do lado. 1.116 dividido por 9. 11 dividido por 9 é 1. 1 vezes 9, 9. 11 menos 9, 2. 2 não divide por 9, abaixo o 1. 21 dividido por 9 é 2. 2 vezes 9, 18. 18, no caso 21, menos 18 é 3. 3 não divide por 9, então eu abaixo o 6. 36 divide por 9, que é 4. 4 vezes 9, 36. 36 menos 36, 0. Então, pessoal, 1.116 dividido por 9 é 124. 124%, que é igual a x. Porém, pessoal, este valor aqui de 124% ele não é o lucro. Porque eu quero saber o lucro na venda da peça que esse comerciante terá. E eu tenho que subtrair o preço de custo para me obter somente o lucro. O preço de custo é os R$900 que ele utilizou para comprar essa peça. E esses R$900, eles equivalem a 100%. Então eu faço esse 124 menos 100%. Eu vou obter o lucro. Então, pessoal, 4, 2 e 1 menos 1, 0. Ou seja, 24% é o lucro. Então, o comerciante terá um lucro na venda da peça de 24%. Vamos agora analisar as alternativas. Alternativa A, 15%? Não. Alternativa B, 24%? 24%. Alternativa correta é a alternativa B. Pessoal, esta questão trata-se de uma questão de regra de 3 simples, diretamente proporcional. Essa foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 30. Então, vamos lá. Um auditório possui 12 poltronas na primeira fila.
14 na segunda e 16 na terceira. As demais fileiras se compõem na mesma sequência. O número de fileiras necessárias para que o auditório tenha um total de 620 poltronas é... Bom, pessoal, eu quero saber o número de fileiras necessárias para que o auditório tenha um total de 620 poltronas. É o que eu quero saber. Então, pessoal, está dizendo que um auditório possui 12 poltronas na primeira fila, 14 na segunda e 16 na terceira. Portanto, eu vou ter aqui a primeira fila, que possui 12 poltronas, a segunda fila, que possui 14 poltronas, e a terceira fila, que possui 16 poltronas. Está dizendo que as demais fileiras se compõem na mesma sequência. Ou seja, pessoal, eu vou ter mais fileiras reticências ou assim sucessivamente até o número de filas necessárias para que o auditório tenha um total de 620 poltronas, que é o que eu quero saber. Então, pessoal, vamos analisar aqui. Eu tenho a primeira fila que tem 12 poltronas, a segunda fila que tem 14 poltronas e a terceira fila que tem 16 poltronas. Observe que de 12 para 14 aumentou 2 poltronas. De 14 para 16 aumentou 2 poltronas. Então aqui, pessoal, eu tenho perfeitamente uma progressão aritmética, onde a razão é 2. Aumenta de 2 em 2. Então eu tenho 12, 14, 16, a próxima fileira será 18, a próxima 20 e assim sucessivamente até chegar aqui no número de filas que dá um total de 620 poltronas, que é o que eu quero saber. Então eu tenho uma progressão aritmética, onde está dizendo eu quero saber o número de fileiras necessárias para que o auditório tenha um total de 620 poltronas. Então, pessoal, se eu somar o número de poltronas da primeira fila, que é também o primeiro termo dessa progressão aritmética, com a segunda fila, ou segundo termo, com a terceira fila, ou terceiro termo, e assim sucessivamente, eu vou obter esse total de 620 poltronas. Então aqui, pessoal, eu estou somando o número de filas, ou, pessoal, eu estou utilizando a soma do número de termos da progressão aritmética. Utilizando a soma de n termos, eu tenho condições de descobrir o número de filas neste auditório para que tenha um total de 620 poltronas. Então, a soma de n termos é igual a, abre parênteses, o primeiro termo mais o enésimo termo, fecha parênteses, vezes n termos sobre 2. Pessoal, a soma do número de termos são essas 620 poltronas. É igual a, abre parênteses, o primeiro termo, que é a primeira fila, são 12 poltronas. Mais o enésimo termo. Aqui, pessoal, eu preciso fazer o enésimo termo. E o enésimo termo, ele é igual ao primeiro termo, mais, abre parênteses, número de termos menos 1, fecha parênteses, vezes a razão. O enésimo termo, ele é igual ao primeiro termo, que é 12, mais, abre parênteses, o número de termos, que é também, pessoal, o número de filas, que é o que eu quero saber.
menos 1, fecha parênteses, vezes a razão. A razão dessa progressão aritmética, pessoal, se aumenta de 2 em 2, a razão é 2, vezes 2. Então, o enésimo termo é igual a 12, mais, abre parênteses, n termos menos 1, fecha parênteses, vezes 2. Aqui eu vou utilizar propriedade distributiva. Então, 2 vezes n, 2n, 2 vezes menos 1, a multiplicação de sinais diferentes é negativo, 2 vezes 1, 2. Então, menos 2. Aqui, pessoal, o enésimo termo ele é igual a 12 mais 2n menos 2. 12 menos 2, 10 mais 2n. Então, este é o enésimo termo. Agora, eu vou substituir aqui, pessoal. Mais o enésimo termo, que é 10 mais 2n. Fecha parênteses, vezes n sobre 2. Então, 620 é igual a, abre parênteses, 12 mais 10 mais 2n, fecha parênteses. 12 mais 10, 22 mais 2n, fecha parênteses, vezes n sobre 2. Então, 620 é igual, abre parênteses, 22 mais 2n, fecha parênteses, vezes n. Aqui, pessoal, eu vou utilizar propriedade distributiva. Então, n vezes 22, 22n, n vezes mais 2n, mais 2n elevado ao quadrado, sobre 2. 620 é igual a 22n mais 2n elevado ao quadrado sobre 2. Um bizu aqui, pessoal. Como eu tenho 22n mais 2n elevado ao quadrado sobre 2, eu posso dividir aqui para facilitar. Então, 22n sobre 2 é 11n, mais 2n elevado ao quadrado dividido por 2 é n elevado ao quadrado. Então, eu tenho 620, que é igual a 11n mais n elevado ao quadrado. Observe aqui, pessoal, que eu tenho uma equação do segundo grau. Eu vou só rearranjar aqui, onde eu tenho n ao quadrado mais 11n. O 620 ele está positivo, passa para o outro lado do sinal negativo, então é menos 620, que é igual a 0. Onde, pessoal? Vamos colocar aqui do lado. O A, ele é igual a 1. O B, ele é igual a 11. E o C, ele é igual a menos 620. Pessoal, quando estamos trabalhando aqui com números negativos, eu recomendo sempre colocar entre parênteses para não correr o risco de errar a questão. Então, C, abre parênteses, menos 620, fecha parênteses. Agora, pessoal, eu vou utilizar a fórmula de Bhaskara, que é, pessoal, n é igual a menos b mais e menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c sobre 2 vezes a, onde eu vou substituir aqui os valores. Então, n é igual a menos b, b é 11, menos 11 mais e menos raiz quadrada de b ao quadrado, 11 ao quadrado, menos 4 vezes a, o a é 1, vezes c, o c é menos 620, entre parênteses, então abre parênteses, menos 620, fecha parênteses. Sobre 2 vezes o a, que é 1.
Então, o n é igual a menos 11 mais e menos raiz quadrada de 11 elevado ao quadrado. Pessoal, alguns números eles são icônicos, vocês têm que saber. O 11 elevado ao quadrado é 121, 11 vezes 11. Então aqui, vou colocar 121 menos 4 vezes 1, que é 4, vezes, abre parênteses, menos 620, fecha parênteses. Sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, n é igual a menos 11 mais e menos raiz quadrada de 121 menos 4 vezes, abre parênteses, menos 620, fecha parênteses. Pessoal, na multiplicação de sinais iguais é positivo. 4 vezes 620 eu vou fazer aqui do lado. 620 vezes 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 6, 24. Abaixo, 0. Então, menos 4 vezes menos 620 mais 2.480. Sobre 2. Então, n é igual a menos 11 mais e menos raiz quadrada de 121 mais 2.480, que eu vou fazer aqui do lado, inclusive eu posso aproveitar aqui essa conta. 2.480 mais 121. 8 mais 2, 10, deixo 0, vai 1 mais 4, 5, mais 1, 6 e 2. Então, 121 mais 2.480 é 2.601. Sobre 2. N é igual a menos 11 mais e menos raiz quadrada de 2.601. Aqui, pessoal, um bizu. Quando você for tirar a raiz quadrada de um número muito grande, eu vou começar pegando os dois últimos números, como aqui eu tenho 4 dígitos, no caso 0, 1. Eu vou ver que número que vezes ele mesmo tem um número que tem um final igual a este número. Como é 1, 1 vezes 1 é 1. Então aqui o segundo dígito é 1. Agora eu vou pegar os dois primeiros números e eu vou ver que número que vezes ele mesmo dá um número que é igual ou mais próximo a esse número. Lembrando, pessoal, que o mais próximo tem que ser sempre um número menor, nunca pode ser um número maior. Que aqui, pessoal, no caso é o 25, ou 5. 5 vezes 5 é 25. Portanto, a raiz quadrada de 2.601 é 51. Sobre 2. Então agora, pessoal, eu vou ter N1 e o N2. Começando aqui com N1, menos 11 mais 51. Sobre 2. Aqui, pessoal, menos 11 mais 51 sobre 2. Eu vou colocar aqui em cima porque eu acho que não dá espaço. Bom, menos 11 mais 51. Na subtração e na soma, sinais diferentes. Pega o sinal do maior número e subtrai. O maior número é 51. O resultado vai ficar positivo. Então, 51 menos 11, 40. Então aqui, pessoal, vai ser 40 sobre 2, que é igual a 20. E agora, pessoal, vamos fazer o N2. Menos 11 menos 51 sobre 2. Bom,
pessoal, menos 11 menos 51 sobre 2, na subtração e na soma, sinais iguais, conserva o sinal, soma os números. Então vai ficar negativo. Também vou fazer aqui em cima, menos, e eu vou somar 51 mais 11, que dá 62 sobre 2. 62 dividido por 2, pessoal. No caso, menos 62 dividido por 2 vai dar menos 31. E aqui, pessoal, nós não estamos utilizando números negativos, então eu posso eliminar aqui esse resultado. Eu vou utilizar somente o positivo. Ou seja, n é igual a 20. Lembrando que n é o número de filas necessárias para que o auditório tenha um total de 620 poltronas. Ou seja, o número de fileiras necessárias para que o auditório tenha um total de 620 poltronas é de 20 fileiras. Vamos agora analisar as alternativas. Alternativa A, 20. 20 fileiras. A alternativa correta é a alternativa A. Bom, pessoal, esta questão trata-se de uma questão de progressão aritmética, onde eu utilizo a soma de n termos, eu utilizo o enésimo termo, eu também utilizo aqui uma equação do segundo grau. Essa foi a questão. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, pessoal, que essa foi a última questão da prova de soldado e bombeiro de policial militar do estado de Santa Catarina de 2003. Bom, pessoal, não esqueça de conferir aqui no meu canal outras provas de policial militar de Santa Catarina de outros anos. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações e de deixar o seu like. Se você gostou do vídeo, compartilhe e comente aqui embaixo. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima!